trabalho, ele é um palco de muitas situações. É um organismo vivo que acontece 1 milhão de coisas em milésimos de segundos. Algumas nós percebemos, outras não. Então veja, o trabalho, ele tem conflitos naturais, totalmente naturais. Ele não é só um problema, tá certo? Mas é claro que dependendo do que nós estamos vivendo lá dentro, ele passa a ser o maior problema das nossas vidas. E se juntam com outros problemas que nós temos. Às vezes ele passa a ser o maior. E às vezes ele é tão grande, numa dimensão tão grande, que ele acaba impactando outras áreas da nossa vida. Então, os conflitos que a gente vive com as pessoas dentro do ambiente de trabalho, ele é um indicador, ele nos mostra quem somos e como estamos lidando emocionalmente com cada situação. Tá dando pra entender? Então, isso é importante a gente entender aqui. Porque dependendo do conflito que eu estou vivendo, ou até mesmo ainda que eu fuja, para não ter que enfrentar um conflito, isso me gera uma emoção. Então, a maneira com que eu vou lidar com isso é um indicador. Pode reparar, se você tá vivendo... isso já aconteceu muito com mentorados, até empresas que eu já trabalhei. Existe uma fase que tá tudo indo muito bem. De repente entra uma pessoa, de repente você troca de fornecedor, de repente o sócio vira casaca. Essas relações que de repente tudo acontece. O trabalho, como eu falei, ele é um palco. Então, o que acontece dentro do ambiente de trabalho? O trabalho, ele te desafia o tempo todo. A dinâmica do trabalho, ela nos desafia o tempo todo. O trabalho, ele nos provoca. Ele tá o tempo todo nos provocando a alguma coisa. Ele mexe com tudo que a gente tá vivendo, com as nossas emoções. Talvez a gente não tivesse tido esse olhar, ou talvez a gente não pare pra pensar dessa forma. E vocês vão entender por que ele nos adoece. O trabalho, ele desperta. Por exemplo, ele te desperta dúvidas. Nem sempre você sabe exatamente tudo o que está acontecendo. Isso gera desconfortos. O trabalho, ele desperta as nossas sombras. Parte de nós que às vezes a gente não gostaria que fosse despertados. Ou melhor, nem sempre a gente acredita que temos determinadas sombras. Mas ele desperta. Por quê? Porque a gente está lidando com quem? Com pessoas. Ele desperta medo. Então a gente está envolvido com medos. Ele mexe com a nossa vaidade. Ele mexe diretamente com as nossas crenças, despertando gatilhos mentais que a gente nem imagina que podem estar sendo despertados. Então, quando eu falo, quando você está diante de uma pessoa, você está literalmente diante das suas próprias emoções. Porque cada pessoa, dentro do seu modus operandi ali, ela te desperta alguma coisa. Então, dentro do ambiente de trabalho, seja onde for, com quem for, você está o tempo todo lidando com egos. A gente está lidando com o ego do outro o tempo inteiro. Isso é surreal. Porque a gente não tem isso no radar. A gente sabe, a gente faz uma ideia. Mas como a gente está lidando com isso, como a gente pode evitar isso, como a gente pode se arrebentar com isso, isso talvez a gente não tenha tanta consciência assim. O que prova? O que prova? O que indica isso que eu estou dizendo? As consequências que muitas vezes a gente tem. Só o fato de você adoecer pelo trabalho já indica que tá faltando alguma coisa aí. Não, Patrícia, mas o outro é o problema. Cara, mas você deixou isso entrar. A gente vai descobrir por quê. Pesquisas apontam que 90% das pessoas estão infelizes no seu ambiente de trabalho. É surreal isso. Agora, veja, você fala assim, Patrícia, mas trabalho, cara, tal. Tô falando aqui de prosperidade, eu tô falando aqui de bens financeiros. Tô falando aqui de uma situação que a gente tá infeliz, que a gente trabalha lá, sei lá, os nossos 30 dias ali, vamos dizer, vai receber uma grana, tá bom, tá insatisfeito, tá feliz, tá chato. Vamos e convenhamos, né? O medicamento hoje, qualquer coisa que você compra aí por muito pouco é, sei lá, R$200 uma caixinha de alguma coisa. Ou se uma pessoa ganha aí R$1.500, R$2.000, 2 caixas de remédio, e aí, como é que faz com o resto? Então, essa infelicidade, ela não é uma coisa que você tem que fazer vista grossa. E também não é tentar mudar o outro. Agora, o que causa essas infelicidades? O que acontece dentro desses ambientes?
Porque, veja, aí você vai falar assim, Patrícia, mas você fala de relações, que as relações elas são ruins, mas tudo tem alguma coisa por trás disso. Por que as relações elas são tão conflitantes? Por que as coisas são tão ruins? Por que a gente... Porque, veja, quando a gente fala, eu estou doente por conta do meu trabalho, você quer dizer o quê? Você está doente por conta de quem? Por causa de quem? Das pessoas. Quem são essas pessoas? Você consegue me dizer quem é a pessoa que mais te provoca, que mais te desafia, que só de olhar você não tá de voar no pescoço da pessoa? Que ela te irrita, que ela tenta te prejudicar, que ela é fofoqueira, que ela tá o tempo todo tentando te atrapalhar? Quem são as pessoas? Porque a empresa ela é formada de pessoas, então tem que ter alguém. Essa insatisfação sua, ela tem que ter um nome. Patrícia, mas as minhas insatisfações, elas são com as tarefas que eu realizo. Bom, lembrando que quando a gente tem problemas de relações interpessoais, a gente não pode esquecer que a gente também se relaciona com a gente mesmo, não é assim? Então também, se eu não estou feliz comigo, logo vai estar chato tudo que eu vou fazer. Se eu entro num trabalho pra fazer uma coisa e lá dentro me disseram que eu vou ter que fazer outra, e eu não ter coragem de falar isso pra alguém, eu vou ter um problema com esse alguém. E pra não ter problema com alguém, eu vou fazer, porque eu preciso do emprego, porque eu não quero ter conflito, eu vou fazer. Então você tá insatisfeito. Então, ou seja, isso vai impactar respingando em outras pessoas, porque ainda que não seja você o problema de relação com outra pessoa, é outra pessoa que talvez esteja fazendo uma tarefa ruim ou esteja vivendo um embrólio na vida dela e ela joga isso pra você. Então, as relações, elas são comprometidas ainda que você esteja insatisfeito por conta de uma tarefa ou outra pessoa que você possa estar junto. Patrícia, o ambiente faz muito mal. Ok, o ambiente faz mal e logo você tá insatisfeito. É o ambiente ou é a pessoa? Um ambiente, o que é? A cadeira, o espaço, é a gritaria, é quem? Quem não resolve? Quem não faz a coisa acontecer lá dentro? É alguém. Mas é que as minhas relações, elas são... Ou tem muitas relações tóxicas com pares, com etc e tal. E aí tem vários fatores. Para relação tóxica, é você lidar com alguém que é muito autocrata, que gosta de mandar, pessoas que gostam de manipular, né? Existem pessoas que te manipulam no silêncio, faz você fazer coisas que você não gostaria de fazer, porque ela já pegou o seu jeito de ser. Então, é uma relação tóxica, uma pessoa que tá o tempo todo ali, tirando o seu ar. Isso é pra tudo, né? Sócios, colegas, pares. Quando eu falo de relações, de um ambiente de trabalho, são vários fatores. É você mais uma outra pessoa. Aí, a gente entra na hierarquia, né? Como são essas relações, com par, com chefe, com colega, marido e mulher que são sócios, enfim. Mas os mais comuns, na verdade, são as dificuldades com os líderes e liderado. Mas meu chefe, mas meu liderado. Tá dando pra entender? Então, um ambiente de... Porque, olha só, eu tava pensando aqui, né, enquanto que a gente ia conversar hoje, veio uma coisa na minha cabeça que é surreal. Se você parar para pensar friamente, o ambiente de trabalho, ele te deixa impotente. Você já parou para pensar nisso? Como o trabalho, um ambiente de trabalho que deveria ser minimamente uma coisa legal, não tô dizendo que é a melhor coisa do mundo. Mas é um ambiente que você tira dali o seu rico dinheiro, né? Que você quer conquistar suas coisas, viajar, enfim, ter, né? Ele te deixa impotente porque... Às vezes a gente trabalha num lugar que a gente morre de medo de perder o emprego. E aí você vive relações complicadas, conflitantes. Você fica com medo, com receio de se posicionar. Porque você tem medo de ser mal visto. Ou ter medo de perder o emprego. Você passa a suportar tudo. Ou viver batendo de frente com tudo. Também acontece. Porque das duas uma, né? Ou você suporta tudo, ou você bate de frente. Porque você se fecha. Então a gente não consegue ser a gente mesmo na íntegra. E quando você é você tem um puta de um problema. Você é tão você que isso ofusca os olhos de outras pessoas. Você arruma um conflito com outra pessoa porque você simplesmente é você. E aí eu pergunto, de certa forma o trabalho ele deixa a gente mesmo impotente. Você fala, cara, como é que tem que... Tem empresa que você trabalha que você fala assim, quem sou eu na fila do pão? Como é que eu me comporto? Com visionários, é o seguinte, na régua final, vocês vão me ouvir dizer muito isso, não normatize os problemas relacionais que a gente vive. Procura entender e reconhecer os impactos emocionais que essas relações te causam.